mais uma aula aí para vocês de ciências. E agora, para encerrar esse assunto de funções químicas, a gente vai ver sobre ácidos e bases na natureza. Quais são as funções desempenhadas por esses elementos, né? E ver também qual que é a influência do homem, que ele tem, qual que é a relação do homem com a ácido e com a base, com a natureza também. Vamos lá? Então, para começar, sempre vou estar repetindo isso para vocês, mas é porque tem que ficar bem claro. Uma coisa que a gente tem que entender é o potencial hidrogeniônico, onde, se a gente for medir o pH, se ficar entre 0 e abaixo de 7, eu vou ter uma substância que é ácida. Se for acima de 7, eu vou ter uma substância que é básica. Lembrando que o máximo que o pH vai é até 14, tá? Não vai mais do que isso, como em algumas imagens da internet que circularam aí, que tinham alguns elementos com pH 15 e 16, o que não acontece, já que o máximo que nós temos é 14, tá certo? E aí, o caráter ácido, alcalino ou neutro das substâncias dependem também dos processos que eles estão tendo, né, na natureza, que estão acontecendo também em manipulações nos laboratórios. E aqui a gente vai começar a ver aí qual que seria, né, a ação do homem em relação aí ao ácido e em relação ao básico também. Mas a gente vai focar mais na questão do ácido. Então, para que a gente possa ter a realização das nossas funções diárias, das funções que o nosso corpo necessita, para que ele esteja em constante atividade, para que o metabolismo fique de fato ativo, a gente precisa que alguns mecanismos estejam acontecendo. Um deles que a gente tem aí acontece lá nas células do nosso estômago, como vocês podem ver na primeira imagem. Então, nas células estomacais do homem e também de outros animais, a gente tem a produção de um ácido muito forte. E esse ácido é chamado de ácido clorídrico, tá? E o estômago, é claro, a gente sabe que ele faz parte do sistema digestivo e que esse ácido ele é extremamente necessário para que aconteça a digestão dos alimentos que estamos consumindo a todo momento. Só que uma pergunta que muitas vezes as pessoas podem se perguntar, como é que esse nosso estômago não digere esse líquido, né? Porque a gente tem uma barreira de proteção. Então, quando a gente está falando do estômago, apesar dele produzir e liberar um ácido tão poderoso, que inclusive pode ser capaz de dissolver alguns metais, ele não digere ele mesmo porque o nosso corpo ele funciona perfeitamente. Então, as paredes internas do nosso estômago, onde vocês estão vendo esse rosa aí mais claro, elas são protegidas por células epiteliais que vão secretar uma camada de substância que vai evitar com que o suco gástrico corroa o órgão. Mas é claro que pessoas que têm aí problema de gastrite, por exemplo, elas podem ter pequenas fissuras, tá? E dependendo se chegar a desenvolver uma úlcera, essa parede ela não vai conseguir estar atuando da forma como ela deveria, tá? Então, quando a gente está falando de uma úlcera, a gente está falando já que a barreira foi rompida e aí o suco gástrico começa a corroer suas próprias paredes, que é o problema lá das úlceras que eu estava comentando com vocês, tá? Então, o tratamento nesse caso, a pessoa tem que evitar, é claro, né? Comer alimentos que tenham um condimento muito forte ou que tenham acidez também. Já na figura de baixo, a gente tem a representação aí do ácido carbônico, tá? O ácido carbônico ele é importante porque ele vai dar origem a bicarbonatos, que vão estar sendo transportados aí pelos nossos alvéolos pulmonares. Então, é extremamente necessário que esteja acontecendo essa relação dos ácidos com o corpo humano e o corpo de outros seres vivos também. Um outro tipo de ação que a gente pode perceber em relação aos ácidos e às bases é a ação que acontece na natureza. Então, existem ácidos que são extremamente essenciais para que algumas atividades aconteçam. Na primeira imagem aí, vocês têm o ácido bórico. O ácido bórico ele é um elemento que pode ser comprado assim separadamente, tá? Mas ele também pode ser encontrado alguns resquícios, por exemplo, na farinha de trigo, por exemplo, no leite. E uma pequena quantidade desse ácido ela é extremamente essencial para que o corpo se mantenha de forma saudável. Só que assim como lá no estômago, se a barreira fosse rompida, podia acontecer o problema das úlceras, quando eu estou falando do ácido bórico,
ele deve ser consumido, mas em uma quantidade baixa. Se for consumido em excesso, pode se tornar tóxico até mesmo para as plantas, tá? Já um outro que a gente tem aí embaixo, onde vocês estão vendo aí algumas hortaliças verdes aí em volta desse salmão, em volta da carne, é o que a gente chama de ácido glutâmico, tá? O ácido glutâmico, ele acontece nas plantas. E alguns preparos de comidas específicas são feitos à base desse ácido, tá? Quando a gente fala também da ação na natureza, a gente vai ter a ocorrência do suco de algumas frutas que vão ser mais ácidas, que geralmente são as frutas cítricas, por exemplo, como a laranja e como o limão. E aqui, nessa última imagem, a gente tem aí o processo de calagem e embaixo o processo de intemperismo. O que acontece? A acidez ela não acontece necessariamente só dentro do corpo de um ser vivo, pode acontecer também no solo. Se o nível de acidez do solo estiver muito elevado, precisa, para que as plantações possam se desenvolver em algum momento, que seja feita alguma intervenção. Nesse caso aí, para que o solo ácido ele possa ser cultivado, vai acontecer o processo de calagem. O que é a calagem? Vai ser adicionar alguns nutrientes ao solo, como vocês estão vendo aí em branco, como por exemplo, calcário, hidróxido de cálcio, cal hidratada, por isso vocês estão vendo aí nessa coloração, tá? E o mais utilizado é o próprio calcário. E uma outra ação também na natureza é o intemperismo químico. Mas o que é o intemperismo? O intemperismo ele é a formação do nosso solo, tá? É o desgaste que as rochas vão sofrendo com o passar dos dias, seja ação geralmente do sol, da água e do vento. Só que nesse caso aqui a gente está falando do intemperismo químico, que é um tipo específico de intemperismo que ele tem relação com a presença de ácido carbônico na água. Então, quando caem as chuvas, uma parte do gás carbônico que está disponível no ar, que está disponível no solo, ele vai se dissolver na água. E a outra parte vai se combinar com ela mesma e vai produzir o ácido carbônico. E esse ácido carbônico é importante por quê? Porque vai ajudar a acontecer o processo de decomposição, que é o próprio intemperismo, vai ser a quebra. Sabe aquele ditado, que a gente tem de água mole e pedra dura, tanto bate até que fura? Tem total relação com o intemperismo. Por quê? Porque de tanto a rocha ir sofrendo algumas ações, em algum momento ela vai começar a se quebrar e vai começar a resultar no que a gente chama de solo, tá? Então, basicamente, a gente tem a ação aí das bases e eu foquei mais aqui para vocês dos ácidos acontecendo a todo momento, seja de forma manipulada pelo homem ou seja de forma totalmente natural, tá? Então é isso, pessoal, e até a próxima aula.